E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto, tô mostrando mais um vídeo de vetores e matemática ao invés de Unity em si, porque nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, como o próprio título diz, como ir de um ponto A até um ponto B em t segundos. É um conceito bem simples, a gente só vai usar um pouco de vetores e matemática aqui. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo de vetores que foi postado em 2013, então faz algum tempinho já. E nesse vídeo a gente vai usar alguns conceitos aprendidos no vídeo passado. E para quem está seguindo a série do sistema de Candy Crush, esse vídeo vai ser muito importante para a próxima aula, para a aula número 4. Então eu espero que vocês assistam esse vídeo e então possam seguir tranquilamente para a aula de número 4. E para quem está aqui só por curiosidade, vamos começar aqui o nosso sistema, nosso trabalho com vetores de geometria analítica. A primeira coisa que vocês podem ver é que eu tenho uma bala e eu quero levá-la do ponto A até o ponto B. Vocês podem ver então, tem o ponto A e o ponto B. Eu vou criar um vetor que vai do ponto A, digamos que o ponto A seja aqui, o ponto B seja aqui. Então eu vou criar um vetor que vai me levar do ponto A até o ponto B. Ok, eu vou chamar esse vetor de W. E como vocês podem imaginar, esse vetor W ele tem um tamanho. Deixa eu expressar o tamanho de uma cor um pouco diferente. Ok. Então o tamanho do W ele vai ser expressado, a gente vai expressar por barra barra W, vetor W, barra barra. Isso quer dizer, em notação de geometria analítica, o tamanho do meu vetor W. Então digamos que eu quero ir de A a B em T. Então a gente vai usar aqui um sistema bem simples. Bom, o que eu preciso dizer para vocês, se vocês aplicarem isso na Unity, isso vai ser feito usando coroutinas. Então quando a gente fala que a gente quer esperar por um frame para partir para a próxima ação da nossa corotina ou partir para a próxima iteração do nosso loop, a gente usa a keyword yield return null. Isso quer dizer, eu não vou esperar nada, mas isso aqui na verdade é equivalente a esperar por time.deltaTime, porque eu vou estar esperando para que haja uma iteração em todas as funções da Unity para que eu possa começar a executar as ações dessa função em uma próxima chamada desse enumerador. Então, tendo conhecimento disso aqui, eu posso montar uma regra de 3 bem simples, que vai dizer o seguinte: se em t eu consigo percorrer o tamanho do meu vetor W, quer dizer, em t eu vou percorrer isso tudo, quer dizer que em time.deltaTime eu vou percorrer uma distância x. Então aqui fazendo as multiplicações a gente tem que x é igual a time.deltaTime multiplicado pelo tamanho do meu vetor W, tudo isso dividido por t. Só que x, na verdade, isso aqui é só uma constante. E na Unity o que eu vou fazer é multiplicar essa constante a um vetor de direção, que é o próprio vetor W. Só que o que acontece é que esse vetor W ele não é um vetor com tamanho padronizado. O tamanho desse vetor W ele pode variar dependendo dos pontos A e B.
Então o que a gente vai fazer aqui a gente vai normalizar esse vetor W. Ou seja, a gente vai normalizar W. Isso significa pegar o meu vetor W e dividir pelo tamanho do vetor W. Isso vai fazer com que, isso implica que o tamanho do meu vetor W vai ser sempre igual a 1. Isso é bom porque a partir daqui a gente tem uma padronização. Então, digamos que o meu vetor W seja esse aqui. Quando eu multiplicar o vetor W por essa constante x, na verdade é a constante x que vai dizer o quanto eu vou me movimentar a cada iteração do meu enumerador. Se a minha constante x for um número baixo, a cada iteração eu vou, por exemplo, me mover esse tanto. Se a minha constante x for um número mais alto, a cada iteração eu vou me mover esse tanto. Mas na verdade é a multiplicação da constante x pelo meu vetor W normalizado que me dá o quanto eu vou me mover a cada iteração. Então, por exemplo, na primeira eu estou aqui, depois de uma iteração eu estou nesse ponto, depois eu me movo mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, sempre em passos constantes, para que em passar de um tempo t, eu esteja no meu ponto B. Então agora a gente vai ver uma aplicação disso na Unity, como a gente programaria esse sistema, e a gente vai ver também isso rodando. Bom, então depois de mostrar para vocês a teoria por trás do que a gente está tentando fazer aqui, eu vou mostrar um script funcionando. Antes de explicar o script, eu vou mostrar para vocês o que eu quero fazer aqui. Eu tenho meu ponto A, e eu quero que esse ponto A, o objeto ande do ponto A até o ponto B, que é esse retângulo aqui. E eu quero que ele faça isso em 10 segundos. Então eu vou ter um contador aqui na aba Game, e quando esse contador atingir mais ou menos 10 segundos, eu vou ter o meu cubo posicionado no ponto B. Então vocês podem perceber, dá 10.03 ou um valor muito próximo disso. E o meu cubo está no ponto B. Então eu vou só mostrar o script para vocês. Eu fiz esse script em forma de uma função de extensão, quer dizer que essa função ela pode ser chamada através de um transform. Ela pode ser chamada como se essa função existisse dentro da classe transform. Então é como se a gente embutisse uma função dentro dessa classe. Então eu posso chamá-la da forma transform.moveToTarget, que é a minha função. Então é como se ela existisse na classe transform por default, mas a gente está inserindo ela externamente. Para fazer isso, a classe precisa ser estática e o método também precisa ser estático. E ele precisa começar com a keyword this, depois a classe onde vocês querem embutir essa função, e depois disso um parâmetro que vai ser o transform ou qualquer outro objeto dessa classe que vocês estão tratando. Então aqui é muito simples. Eu só inseri um contador que vai cuidar do meu loop, vai dizer quando que eu terminei de executar esse loop, quando eu posso terminar. Eu tenho aqui o meu vetor W, que é a diferença entre o ponto A e o ponto B. Eu tenho o meu float, que indica qual é o tamanho desse vetor W, então W.magnitude. Não confundo com SQR magnitude, que é a magnitude ao quadrado, que ela é mais rápida de computar, mas também ela não dá o valor que a gente deseja. Depois disso eu normalizo o meu vetor W para fazer aquilo que eu mostrei para vocês nessa etapa aqui. Então a cada iteração do meu loop, enquanto o meu contador for menor do que a duração, que eu estou passando aqui como parâmetro também, eu vou definir uma quantidade de movimento que eu defini por x na minha explicação. E esse x é o comprimento do vetor W vezes time.deltaTime dividido pela duração total da minha movimentação. Depois disso eu incremento a posição de t, do meu transform t, em W, que é o meu vetor normalizado, o meu vetor de diferença normalizado, vezes a quantidade de movimento, que é representado por x no meu exemplo. Depois eu só incremento o contador em time.deltaTime e no próximo frame eu vou fazer isso aqui de novo.
E quando eu sair do loop, eu só quero ter certeza de que a minha posição é a posição do alvo. Então eu vou igualar a posição do transform ao meu alvo, que é o meu vetor 3, onde eu quero chegar. E para chamar esse script é muito fácil. Eu chamo uma corotina, transform.moveToTarget. Eu passo aqui o meu vetor 3, que é a posição do meu alvo, e 10, que no caso é o tempo que eu vou demorar para chegar no alvo. Eu vou reduzir aqui para 6 para mostrar que o script funciona igualmente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouco de matemática aplicada a games e um pouco de programação, mas só mostrando como isso se aplica na Unity. Para esse vídeo é isso, um abração e até o próximo.